Oi, magias! Bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir o que te faz não seguir adiante, né? O que pode estar te bloqueando a perseguir os seus sonhos ou a realizar seus objetivos, ou talvez também conseguir se relacionar, né? O que te bloqueia, o que te limita, o que te faz não seguir adiante nos seus projetos, nas suas vontades, nos seus quereres. Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela roxa, número 2, vela verde ou número 3, vela rosa. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a vela roxa. O que te faz não conseguir seguir adiante seus projetos, metas, relacionamentos, posturas comportamentais, enfim, tudo aquilo que você deseja mudar em você, mas que você não consegue seguir com o planejado, com o programado. Vamos ver o que te trava aqui. Amantes, vou botar assim, diabo, sacerdotisa e sol. O que te faz não seguir adiante naquilo que você se compromete ou gostaria de ver transformado em sua vida? Três de espadas, 9 de espadas, 3 de paus, pajem de copas. Bom, aqui é o seguinte, existem resquícios aqui do passado, podendo até ir em situações da infância, tá? Que saiu na energia de amantes e 3 de espadas. Pode ser que você acabou sendo uma pessoa em que não podia se expressar, não podia falar os seus sentimentos e acabava sendo muito tolhida nesse sentido, né? Ou tolhido. Acabava sendo rejeitado ou rejeitada, ou sofrendo algum tipo de retaliação, ou mesmo sendo zoada ou zoado, vamos colocar assim. Pode ser que você seja uma pessoa muito sensível e teve que aprender a silenciar isso. E, da mesma forma, você foi acabando se colocando num lugar de inadequação, né? As pessoas não me entendem, as pessoas não compreendem a linguagem que eu falo, não compreendem o que eu quero transmitir, o que eu quero passar, né? A minha fala diz muito sobre o que eu penso, o que eu sinto, e aí é que vem um sentimento de que não é certo o que você faz, o que você fala, como você reage, sua postura, entende? Então, essa situação pode já estar criando um bloqueio a partir dessas vivências e dessas percepções que você foi tendo, tá? Muito porque não podia se expressar, ou não podia falar, ou não podia reagir de maneira emocional, né? Ou mesmo quando fez isso, sofreu retaliações das pessoas. Não quer dizer que você hoje seja uma pessoa totalmente fechada, mas que talvez você pense muito antes de se expressar e de colocar esses sentimentos para fora, até talvez com medo desse julgamento, né? Com receio de que isso apareça e que isso surge. Então, e aí vamos lá. No relacionamento amoroso fica muito nítido quando eu falo isso, né? O que poderia se encaixar aqui. Então, na troca, no compartilhar com a pessoa amada, você acaba podendo ficar com medo de expor ou de falar determinada coisa e ter uma comoção diante daquilo, né? Mas se for, por exemplo, uma pergunta sobre trabalho, talvez não se expressar aqui pode acabar te levando a não ter aquela promoção, ou a não conseguir um cargo X, ou não conseguir, sei lá, talvez dar uma palestra, você precisa dar uma palestra, você precisa falar em público,
Então, tudo isso vem aqui como um fator inconsciente que você pode viver pelo medo do julgamento, pelo medo do que as pessoas vão achar. Então, é importante ver se vai fazer sentido, é importante ver se isso vai tocar no seu coração, porque é algo mais profundo mesmo, é algo que está no inconsciente, tá? E precisa fazer sentido uma leitura de tarô, né? Agora, vamos olhar para essa situação em si, tá? Não só olhe mais para o passado, mas a situação no momento presente. Então, o que está te travando? O que está te travando na sua cabeça, nos seus pensamentos? A sacerdotisa com 9 de espadas. Preocupação, ansiedade e achar que talvez não sabe o caminho ou achar que não vai conseguir, tá? Pode ter algum tipo de autossabotagem rolando aqui. Vozes na sua cabeça que te fazem levar para um lugar de que talvez você não consiga resolver essa situação, não consiga dar um passo adiante. A sacerdotisa é uma pessoa, é um arquétipo, né, no caso, mas que quando vem para uma pessoa revela muito um poder oculto, um poder inconsciente, ou mesmo poder intuitivo, ou até mediúnico. Um poder muito grande que você tem dentro de você, que se bem trabalhado, transforma a vida. Até vidas também, as pessoas que acabam se conectando com você. Porque essa sacerdotisa é como se fosse assim, aquela pessoa que tem sabedoria de tudo, uma pessoa vivida, uma pessoa que tem contato com seus sentimentos e que consegue ter discernimento, um bom discernimento sobre as situações, sobre quem se é, sobre o mundo, e consegue transitar por esses lugares, sabe? Sem tantas vozes internas que vão para um lugar da insegurança, do tipo, eu não sou capaz, eu não mereço ser feliz, eu não mereço esse cargo, eu não mereço esse trabalho, esse emprego, esse dinheiro, eu não mereço essa ajuda, ou mesmo aquelas pessoas que acham que nunca vão conseguir coisas melhores na vida, sabe? A sacerdotisa, quando você acessa ela no lado luminoso, ela tem o poder de fazer tudo isso. Ela tem o poder de entender todos esses processos e se transformar de uma maneira muito linda. Então, aqui ela está vibrando nesse lugar mais sombrio mesmo, das vozes maldosas, do diálogo interno cruel que você pode acabar estabelecendo com você, tá? Principalmente diante dessa situação específica que você trouxe. E aí, na parte do campo emocional, o que te trava, saiu a carta do diabo e 3 de paus. O que te trava aqui talvez pode ser você acabar se condescendendo, existe essa palavra? Você se tornando condescendente com certas posturas suas, né, que não te levam para esse lugar da realização disso. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, a pessoa que é perfeccionista, ela pode ser uma procrastinadora intensa, porque se não começar perfeito, ela nem prefere começar, né? Então, assim, acaba que ser condescendente com uma sombra sua do tipo, eu sou perfeccionista, né? Então eu sei que pra mim é mais difícil e realmente é, mas assim, eu sei que pra mim é mais difícil então já que eu não vou conseguir começar legal, então eu vou ficar aqui ver mais uma série da Netflix que, né? Pra que me dar o trabalho? Pra que gastar essa energia se eu já sei que eu não vou conseguir fazer bem? Tenta fazer por 5 minutos só, né? Não precisa completar a tarefa naquele dia. Faz só uma vez. Eu preciso ligar para não sei quem para saber a minha situação. Liga só para aquela pessoa, resolve só essa questão para chegar cada vez mais próximo de onde você quer chegar, que é destravar essa situação, né? Então, assim, é importante ver se você não está sendo muito permissivo ou permissiva consigo, tá? E o 3 de paus vem falar isso também. Acaba que a sua energia se volta para satisfazer a si, né? Eu tô estressada, eu preciso de uma recompensa agora, eu vou comer a pizza toda, né? Para recompensar uma frustração, e aí você acaba descontando na comida. Tá tudo certo comer pizza, gente, tudo certo, maravilha, uma delícia. Mas é aquela coisa, tá indo para os excessos, tem alguma coisa aí, né? Vamos ficar de alerta. Aquela pessoa que vai comer uma barra de chocolate, vai comer a barra de chocolate inteira numa sentada. Eu até entendo o TPM, né? Isso acontecer, mas assim, quais são os motivos para você querer consumir uma barra de chocolate inteira? É uma vez no mês? Tá bom, ok. Isso está se tornando algo repetitivo na sua vida? Opa, sinal de alerta, né?
Então, assim, é importante ver os excessos, os abusos. Não quer dizer que um dia que você, sei lá, tá muito animado e quer comer uma pizza inteira, não pode. Claro que pode. Tudo é permitido. Só que a gente tem que saber as consequências disso e as raízes dessas posturas, entende? Então, isso é muito importante estar aqui avaliando, tá? Você comer isso tudo é para matar a fome ou é para matar um buraco que está em você? Se for para matar a fome, tudo bem. Se você sente muito fome, ok. Mas é para matar um buraco? É para matar alguma coisa que você acaba querendo descontar ali? Dá uma olhada nisso, né? Procura uma terapia, procura compreender isso na internet, enfim. Tenta entender o que está acontecendo por trás, entende? E aí, vamos dar uma olhada nas suas posturas, o que está fazendo com que você acabe travando essa situação, né? Saiu a carta do Sol com Pagem de Copas. Aqui pode ser você querendo mais aproveitar a vida ou ficar nesse lugar de o que é importante, o que é urgente, eu resolvo depois, porque não necessariamente todo mundo aqui vai ser aquela pessoa que está procrastinando, deixando as coisas não acontecerem. Pode ser que você esteja se dedicando muito a uma coisa específica e desconsiderando outras coisas que também precisam ser feitas, né? Então, a mesma coisa, a pessoa que vai lá e decide comer a barra de chocolate inteira, né? Aí aqui é você decidindo fazer todo aquele serviço naquele dia, ou então, por exemplo, eu estudo 2 matérias, aí eu sei que tem uma matéria que eu tenho que estudar, mas eu foco só em uma. Eu fico só nela. Eu quero esgotar aquela matéria para depois começar a outra. Não estou falando que você não pode fazer isso, porque tem gente que gosta e aprende assim, tudo bem. Mas é entender o porquê. Por que essa postura de talvez se enfiar nesse trabalho, se enfiar nesses afazeres, ou enfiar toda a sua energia naquela situação e talvez não estar considerando outras coisas que precisam ser feitas e que são igualmente importantes, tá? Então fica aqui você rever essas posturas, talvez de fazer o mais fácil, né? Sem levar em consideração que o difícil também vai ter que ser feito. Tá? Tem algumas pessoas que elas preferem começar com as tarefas mais fáceis e depois irem para as mais difíceis. Só que elas vão lá e realizam as difíceis. Se você for uma dessas pessoas, tudo bem. Mas quando você sente que você sempre emperra na parte difícil da execução daquilo que você quer alcançar, começa pela mais difícil e deixa mais fácil para o final, até como essa recompensa, né? Do tipo, eu fiz a parte mais difícil e a parte mais fácil, eu já sei que eu tenho tranquilidade de fazer, até porque a parte mais fácil muitas vezes não se gasta muita energia, é a parte que você mais gosta de fazer, então inverta essa ordem, coloca as mais difíceis para ser feitas. Só que aí não é colocar as mais difíceis no sentido de ter que esgotar com elas, até porque você ainda não tem esse treino, então faz assim, por 5 minutos, depois daqui uma semana você faz por 10 minutos, né? Você vai encaminhando passo a passo, a treinar esse músculo de fazer as coisas, tá? E aí aqui vamos supor que seja relacionamento. Eu quero pedir em namoro essa pessoa. E eu tô postergando, porque eu não sei se eu posso pedir. Né? E às vezes isso acontece com mulheres, assim. As mulheres querem, mas ficam esperando os homens pedirem. A gente também pode pedir, né? E aí você fica lá naquela, tipo, ai meu Deus, né? E se eu pedir e não aceitar? E fica postergando, fica postergando. Faz a parte mais difícil. Conversa com a pessoa sobre o que ela tá sentindo dentro do relacionamento. Puxa a conversa. Assim, onde você tá? Deixa eu entender onde você tá aqui nesse relacionamento. Que aí você já vai tendo sinais. Se a pessoa quer ou não quer, se a pessoa tá gostando ou não tá gostando. Se a pessoa pensa em namorar, se a pessoa quer namorar agora. Porque às vezes é só falta de comunicação. Mas até a comunicação, muitas vezes, para algumas pessoas, é algo muito difícil de ser estabelecido. Muito difícil. E aí você não precisa chegar na pessoa direto e falar, você quer namorar? Né? Você fala assim, o que você pensa sobre tal assunto? O que você pensa sobre relação monogâmica, relação poliafetiva, relação casual? Assim, né? Como se fosse assim, vamos conversar sobre um assunto X. Mas não quer dizer que necessariamente é para demonstrar que você quer chegar em algum ponto. Pode ser que daqui a 2, 3 dias aí você chega no ponto. Não precisa chegar na hora, né? Não precisa fazer naquele momento. Então é como se pedisse isso aqui para você. Essas posturas de proatividade, né? E tentar encontrar esse como.
Existem muitas práticas na internet, muitas ferramentas para você se desenvolver, né? Se tornar uma pessoa ali que concretiza, que faz as coisas. Dá uma procurada que vai te ajudar bastante, tá bom? Então essa aqui é a leitura para o grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Vamos para o grupo de número 2, a Vela Verde. O que te faz não seguir adiante em uma situação? O que está te causando bloqueio? O que te faz não dar um próximo passo? O louco, o mundo, o diabo e a estrela. O que te faz não seguir adiante? O que tem te bloqueado? Três de ouros, pajem de ouros, 10 de paus, 5 de paus. Bem, aqui, situações do passado ou mesmo infância podem estar corroborando para não conseguir atingir isso. E aí nessa energia sai a carta do louco com 3 de ouros. Pode ser que aqui você ouviu muitas pessoas e cada uma te dizia qual era o caminho, cada uma dizia qual era a direção, cada pessoa dizia o que você tinha que fazer e as informações eram desencontradas, sabe? É aquele tipo de situação em que o pai fala que pode e a mãe fala que não pode, né? Ou a pessoa que cuida de você fala que pode e aí a vida lá fora diz não pode. E a pessoa que cuida de você, uma avó que falava não pode, a escola foi, a professora falou não, pode sim. Então assim, é como se fossem informações desencontradas ou informações opostas. E aí isso pode estar te causando certas confusões dentro de você, do tipo, é certo ou não? É justo ou injusto? É pra mim isso ou não é pra mim isso, sabe? É como se você vivesse sempre numa luta, num cabo de guerra. Num cabo de guerra, cada voz te puxa para um lado e aí você fica perdido ali, né? Pode ser também que aqui foi te dado muitas possibilidades do tipo, você pode fazer tudo, você... Acho que para menos pessoas, tá? Mas como se falasse assim, olha, você pode fazer tudo. E aí você acreditou nisso, você fala, não, beleza, eu posso fazer tudo. Aí quando você se depara com algo que você não consegue fazer, você fala, mas como? Como é que eu não encontro uma solução para isso? Né? Eu não consigo resolver as coisas? Por que eu estou tão emperrado aqui? Por que eu estou tão emperrado nisso? Né? Ou por que essa situação nunca se facilita para mim, sabe? Porque pode até ser que você sempre caia nesse mesmo lugar que te emperra, né? E aí você fala, mas como? Eu sou uma pessoa criativa, eu consigo buscar soluções, ideias, e aí eu nunca consigo implementar. Enfim, pode ser que você tenha uma sensação do tipo, eu sei que eu posso tudo, mas não me ensinaram como, né? Não me ensinaram o que fazer. Tipo, eu sei que me falaram que eu era inteligente, mas nunca me ensinaram como eu estudava. E que tinham várias técnicas, várias ferramentas que eu posso aplicar. É aquela pessoa, por exemplo, que pode muitas vezes falar que as pessoas falam, você é muito inteligente e tal. E aí a pessoa, quando vai estudar, ela estuda de uma maneira muito doida e ela não aprende aquele conteúdo e aí não vai bem na prova. Mas é porque não ensinaram para ela como, qual a melhor forma dela de aprender, né? Às vezes falaram assim, olha, você só aprende lendo trocentas mil vezes aquilo. E às vezes a pessoa tem memória fotográfica. Ela aprende, na verdade, lembrando aquele dia na aula, o professor estava com aquela roupa e no quadro estava escrito tal coisa. Aí a pessoa tem a lembrança. E aí ela fica lá se forçando a ler, sendo que se ela estimulasse esse outro lado, né, assim, não esse outro lado, mas se ela estimulasse isso no cérebro dela, de lembrar, ter aquela memória visual, aí ela ia se dar bem. Então, só um exemplo bobo, mas que mostra aqui o que eu tô querendo dizer, né? As informações desencontradas não me ensinaram como. E cada um falou uma coisa, tá? Agora, vamos vir para o caso específico. Esse problema especificamente.
O que tem travado na sua mente? Quais os pensamentos que travam aqui? A carta do mundo com o pajem de ouros. O que trava é talvez que você não tenha a noção dos passos que precisam ter para se chegar onde você quer chegar. Então, por exemplo, a pessoa pode falar assim, meu sonho é ter uma loja. Meu sonho. Só que a pessoa é desorganizada financeiramente. Ou seja, como você pretende ser um administrador de uma empresa se na sua vida pessoal suas finanças não vão bem, né? Se você descompensa de algum jeito suas finanças. Então, o que você precisa aprender para conseguir controlar os seus rendimentos e então começar a juntar dinheiro para abrir a sua empresa, sabe? Porque assim, ser empreendedor exige muitos atributos, não só saber mexer com dinheiro, enfim, poupar, essas coisas. Não só isso, né? Mas é uma parte importante. Então, para você ter uma empresa saudável, é importante que você saiba tudo que envolve essa profissão, minimamente, né? E consiga executar bem. Então, é importante ver isso, porque às vezes o desejo é real, né? Mas às vezes você ainda não tem preparo, estudo para aquilo. E você precisa entender quais são os caminhos, né? E não é assim, eu tenho dinheiro, pronto, eu monto um negócio. Não, você vai passar por situações difíceis, você vai aprender com elas. Você tem que ter um planejamento estratégico dentro da sua empresa. Vários tipos de planejamento estratégico. Então, assim, é como se a sua cabeça, não quer dizer que você não seja uma pessoa inteligente, nada disso. Só quer dizer que você ainda precisa entender mais sobre aquele assunto e não vislumbrar de uma maneira superficial. Só porque você tem um desejo não quer dizer que você saiba daquilo, só porque você gosta muito daquilo, entende? Então você ainda precisa construir uma base de conhecimento sobre o assunto, tá? E aí eu vejo aqui as percepções um pouco ilusórias, né? Uns pensamentos que ficam mais beirando a superficialidade do que a profundidade da coisa. Mas a profundidade requer treino, requer estudo, muitas vezes, né? Depender da sua questão aqui trazida à mesa. Requer você procurar uma pessoa que saiba sobre o assunto para te explicar sobre aquilo, né? Se você fala assim, não, eu quero saber sobre um relacionamento, o que me trava é sair. Às vezes eu sou uma pessoa mais tímida, então busque uma terapia, compreenda qual é a raiz da sua timidez. Faça um estudo interno sobre si, vá entender sobre esse assunto, mesmo que seja algo muito pessoal, tá? E aí não necessariamente se você conseguir fazer terapia, né? Só porque eu falei terapia não quer dizer que você precise ir atrás disso, isso é dentro das suas condições, mas existem muitas informações na internet sobre, tá? Disponível aí, gratuito, para você começar a entender, começar a ter até ferramentas para trabalhar em si, você se abrir para o mundo, entende? Agora, com relação ao lado emocional, na parte emocional o que te trava, essa é a carta do diabo e 10 de paus. Só um momento. Hidratando minha voz, né? Minha garganta. A carta do diabo com o 10 de paus vai falar que você coloca muito peso por não conseguir ou por estar travando. Isso aqui pode ser mais leve, sabe? Suas emoções podem ser mais leves. É natural a gente se frustrar. É natural doer, é natural a gente ter um diálogo interno do tipo, eu sou uma pessoa que não presto, eu sou uma pessoa que é claro que vai acontecer isso comigo porque eu não sei fazer as coisas, eu sou um desastre. Mas pare e pense, esse tipo de comunicação ela é uma comunicação que te faz se movimentar ou só te punir, né? É como se você aqui ficasse se batendo, mas bater não resolve muita coisa. Tem muita gente que fala isso, né? Mas é um conceito bem equivocado. Tem gente que aprende, fala assim, não, eu apanhei e eu aprendi. Talvez não tenha sido por causa da atitude agressiva que você aprendeu, sabe? A agressão nunca é legal. É claro que a gente ainda é constituído de muita agressividade. Existe muita agressividade dentro do ser humano. Mas a gente precisa trabalhar isso, elaborar isso melhor, sabe? A gente precisa sair dessa barbárie que somos, entende? E a gente começa aos pouquinhos, a gente começa
escolhendo uma batalha por vez, sabe? Então não, eu não acredito que essas falas punitivas realmente reabilita o seu ser, né? É igual a prisão. A prisão que não dá estudo para a pessoa que está ali dentro, que não dá condições para a pessoa começar a desenvolver um outro olhar sobre a vida, ela não reabilita ninguém. É só um cárcere privado, é só, sei lá, ficar ali passando tempo e não reabilita ninguém. Não quer dizer que a pessoa ficando no cantinho do pensamento, a pessoa vai pensar, né? Às vezes não. Às vezes a pessoa começa a viajar, a começar a bolar ideias e começar a criar ilusões na cabeça, ela nem vai estar ali pensando realmente o que está acontecendo com ela. É claro que eu sei que existem técnicas, né, até para criança e tal, isso. Mas eu acho que um bom diálogo resolve muita coisa, né? E cada pessoa na sua fase tem um nível de aprendizado. Então não que eu esteja falando que essas posturas estejam erradas, se tiver embasamento científico para isso. Mas o que eu quero dizer é, será que esse diálogo de punição está realmente fazendo levar para um lugar de transformação? Tá? Então pense sobre isso, porque aqui vem muito o peso das emoções, o peso de sentir que suas emoções são inadequadas, são erradas, e quando não são, faz parte do ser humano. Então, seja um pouco mais leve com você nesse sentido, se trate um pouco melhor aqui, tá? Porque eu sei que é difícil, não é fácil a gente ir transformando isso dentro da gente, mas é possível. Agora, quais são as suas posturas que fazem travar essa situação? Atitudes mesmo. Saiu a carta da estrela e dos 5 de paus. Aqui, se essa situação envolver terceiros que possam acabar te controlando ou te dominando em algum sentido, pede para você não passar pano não, tá? Se terceiros tentam colocar a sua visão para você e falar, não, você tá errado, você tá errada, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, não dê tanta voz. Você já deu muita voz para cada um falando uma coisa para você, entende? Então busca dentro de você os seus princípios, a sua verdade, aquilo que você acredita. E se o outro falar, não, eu penso diferente, você fala, tudo bem, você pensa diferente, eu penso diferente, e a gente pode conviver com isso. Eu não preciso me mudar porque parece que o outro tem mais razão do que eu, né? Às vezes o outro tem algumas razões, mas tem outros lugares que ele não vai ter razão. Mesma coisa você. Em alguns lugares você vai ter razão e outras tantas não. E faz parte. Só que você só consegue perceber isso, identificar onde você está com razão e onde você não está, quando você se conhece, né? Porque às vezes é fácil, assim, sei lá, as pessoas vêm com uma posição de autoridade, você fala, nossa, eu não posso refutar o que aquela pessoa está falando, porque olha só, ela veio com dados, se não forem científicos, né? Aí você questiona, fala, de onde está vindo esse dado? Mas assim, se forem dados científicos, aí, claro, né, minha gente, as pessoas, tem muitos estudiosos aí testando as coisas com método. E aqui, talvez, você também precisa criar o seu método, a sua percepção, né? É como, eu tenho um método para identificar palavras, frases, conceitos. Eu até vou compartilhar isso aqui com vocês. Eu falo assim, isso que a pessoa está falando é uma coisa boa? Né? Tá promovendo algum tipo de emoção boa em mim? Sim. Algo bom? Ela tá falando de um lugar bom? Ou ela tá falando de um lugar de raiva? Ela tá falando de um lugar de querer me atingir? Ela tá falando de um lugar de ganância, de poder, de querer ter poder sobre mim, de querer ter controle sobre mim? Primeiro eu vejo isso. Aí eu penso assim, o que essa pessoa tá falando é justo? O que ela fala é justo? Porque a justiça, muitas vezes, ela não é boa, assim, né? No sentido de... não boa, usei a palavra errada. Ela não traz o bem, muitas vezes, o que é justo. Né? É como se falasse assim, Deus é bom ou é justo? Eu acho que Deus é bom. Mas as leis são justas. Então tem leis que são muito duras, que a gente acaba tendo que vivenciar, né? Aí eu penso, é justo o que essa pessoa está falando? Ela está trazendo alguma noção de justiça, do tipo, olha, a gente precisa transformar o mundo como tá vai acabar. A gente precisa, sei lá, olhar para as pessoas mais humildes. Isso é justo, não é justo? A gente quer que todo mundo viva bem. Eu não posso querer só as coisas para mim. Isso é justiça. Então eu vejo se a pessoa está sendo justa na sua fala,
né? Se ela está considerando o outro antes de colocar a si própria. E eu penso, e aí depois eu avalio se a pessoa está sendo fraterna. Se o que ela fala com empatia. Se ela fala pensando no todo, pensando em algo maior, tá? Pensando que, às vezes, ser fraterno é também se colocar em primeiro lugar, né? Falar assim, olha, eu preciso pensar em mim, eu também penso em você, não quer dizer que eu estou te desconsiderando. Vamos tentar achar o meio do caminho para nós dois ficarmos bem, sabe? Então você também tem que ser fraterna consigo e com o próximo. Não é só fraterna com um ou com o outro, né? Então eu avalio por aí. Então quando eu vejo um político, por exemplo, eu avalio se o que ele fala parte desses lugares. Se o que ele está falando é bom para mim, né? Eu preciso aprender com essa fala. Se o que ele está falando é justo, ele está levando em consideração as pessoas, né? Se o que ele está falando é fraterno, se ele está levando em consideração todo mundo, ele também. Porque você vai vendo que as pessoas são muito rígidas com os outros, é porque elas são muito rígidas com elas também, consigo próprias, né? Então, a gente está aqui numa terra de cegos, né? Terra de pessoas que colocam os egos mal trabalhados na frente. Então aqui, eu sei que eu me estendi, já fui para outro assunto, enfim, mas tem pertinência. Aqui fala muito isso, a sua postura de talvez agora identificar o que é saudável para você, sem desconsiderar o outro. Né? Você não precisa fazer coisas só porque você precisa, mas que isso comprometa a saúde da outra pessoa, que isso comprometa a vida de outra pessoa, entende? Que você não faça coisas que possam comprometer a sua saúde, mas para o outro você vai fazer o mundo por ela. Tem que ter equilíbrio, tudo que no equilíbrio é o melhor. A gente tem que levar em consideração a gente e o todo, tá? Mas muitas vezes a gente fala assim, não, eu só levo em consideração a mim e o todo que se lasque. Isso não é bom, isso é o extremo. Às vezes você fala assim, não, eu vou sempre olhar para o todo e vou me deixar por último. Isso também não é bom, né? Então, equilíbrio, equilíbrio. Essa é a leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima. Vamos para o grupo de número 3, a vela rosa. O que te faz não seguir adiante? Quais são os seus bloqueios? O sol, o julgamento, justiça e mago. O que te faz não seguir adiante? O que está te bloqueando? Seis de copas, rei de espadas, 9 de ouros, ás de copas. Bom, aqui para você, com relação à infância, saiu a carta do sol com 6 de copas. Infância, ou mesmo passado, tá? É porque 6 de copas representou a infância, então já falei logo, mas essa carta aqui também pode falar de vivências do passado, que estão ainda repercutindo neste momento, ou mesmo na sua infância. Aqui pode ser que tenha mais a ver com a infância especificamente, diferente do que foi de outros montinhos. Agora, o sol com 6 de copas vai falar que nesse período pode ser que você acabou vivendo meio que um mundo de conto de fadas. E essa leitura vai ser muito específica, porque eu sei que a maioria da realidade das pessoas não viveram infâncias como um conto de fadas, tá? Mas dá para adaptar, porque assim, às vezes, nesse período, a vida era muito hostil. E aí você, para se salvar, para conseguir lidar com essa vida, você acabou indo para o mundo dos sonhos, entende? E ali sendo o seu refúgio. Muitas crianças às vezes fazem isso. Elas criam uma realidade paralela para
conseguir ser felizes e sonharem nesse lugar paralelo, porque a realidade delas é cruel, né? Infelizmente a gente ainda passa por isso aqui. Mas tem outras tantas que também pode ter tido uma vida muito boa, em que foi permitido esse lugar de ter uma infância positiva, de ter uma infância em que desejos eram realizados, sonhos eram realizados, que você tinha as coisas na sua mão, né? À sua mão. Presentes, afagos, carinhos, enfim, eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas, mas existe essa parcela. Então, esse lugar de talvez você ter tido as oportunidades pode ter te colocado hoje nesse lugar de estar travado ou travada, do tipo, bom, eu tinha tudo, e aí agora quando eu enfrento esse desafio eu não sei o que fazer, porque não me vem uma solução, não me vem fácil, não me vem uma resposta fácil para aquilo, sabe? Eu estava acostumada a conseguir resolver tudo e de repente eu não consigo. Né? E eu não estou falando que essa infância, que se tem tudo, seja algo necessariamente ruim ou bom, porque o tarô não fala sobre isso, o tarô não julga, né? A gente que julga. Mas, às vezes, uma infância que a pessoa podia fazer as coisas, ter as coisas, imprime naquela criança de que as coisas são possíveis. Então, até a mentalidade dela se torna uma mentalidade que vai atraindo coisas positivas. Isso eu não duvido. Pode ser que para algumas, tendo tudo, colocou ela numa posição de talvez ficar esperando que chegue, sem ela fazer muitos esforços. Então tudo tem luz e sombra, entende? Não quer dizer que uma pessoa que teve tudo não vai ser uma pessoa que vai trabalhar bastante, que não vai ralar bastante para ter mais e mais e mais, sabe? Então tudo é luz e sombra. Uma infância cruel, hostil, pode causar impactos tremendos na personalidade de uma criança, né? Criar vários traumas, vários medos, várias inseguranças. E infelizmente isso acontece. Agora, às vezes, para outra criança, ela elabora aquilo de outro jeito, do tipo, bom, essa é a realidade, deixa eu ser uma pessoa prática. Não quer dizer que essa criança não vá atingir patamares elevados na vida. Né? Então, tudo é como você interpreta a realidade à sua volta. E cada um vai interpretar de um jeito. Somos seres diversos, somos seres em abundância nesse planeta. Então, deve ter muito tipo de percepção de mundo aí, né? Então, isso também acontece. Tudo tem sua luz e tem sua sombra. Como você vai pintar o seu cenário, que vai editar muita coisa, tá? Então, adapte sempre ao seu caso, todas as leituras de tarô. Sempre que der para adaptar, adapte. E se não der para adaptar, talvez não é aqui a leitura, ok? Agora, o que especificamente neste caso faz esses bloqueios acontecerem? Sobre a mente, saiu a carta do julgamento com o Rei de Espadas. Aqui pode ser você num excesso mental muito grande, tentando encontrar uma saída. Você tentando traçar os planos, tentando traçar soluções para aquilo, analisando criteriosamente a um ponto até exaustivo. Pode ser também que você encontre aqui, isso é para outro grupo, certas rigidez. Então, assim, você está pensando muito sobre aquilo, mas é como se você não encontrasse de uma maneira criativa outras possibilidades, sabe? É aquela pessoa que fica lá insistindo que aquele cálculo matemático tem que ser por aquele jeito, né? E não pode tentar uma teoria diferente para resolver aquela equação, sabe? Então, é meio que aquela coisa de dar murro em ponta de faca. Pode ser que você esteja passando por isso, né? Que sua mente não vê saídas, ela sempre volta para o mesmo lugar. Ela sempre acha que tem que fazer a mesma coisa. Pode ser também. Agora, no campo emocional, saiu a carta da justiça com 9 de ouros. Aqui o que te trava é talvez ir muito para esse lugar da razão e não talvez conseguir fluir com as suas emoções. Sabe aquela coisa de pessoa que, por exemplo, tem uma rotina e aí ela fala assim, não, toda segunda, quarta e sexta é malhação. Eu tô dando um exemplo próprio. Toda segunda, quarta e sexta é malhação. Tá. Aí, chega na quarta-feira, você não tá nem um pouco afim de malhar. Aí você fala, não, mas eu tenho que, é o compromisso, né? Que se eu não fizer isso, nossa, eu sou uma pessoa realmente que não tem jeito na vida, que não consegue nem malhar, né? Que parece que não aprende, precisa malhar, senão vai ter dor na coluna. Mas às vezes, ali naquele momento, o que eu queria era dançar. E que foi o que aconteceu essa semana, inclusive.
Eu comecei a malhar e falei, que coisa chata, tô entediada, não dou conta, eu quero dançar, eu prefiro dançar. Botei uma música e fui dançar, fui fazer minha atividade física, né? Então, assim, então eu tenho um pouco isso, eu quero seguir ali direitinho o cronograma, fico rígida naquilo. Não, porque tem que ser assim, senão não tem mérito, né? Não tem ganho real. Tem, faz uma coisa diferente. O meu campo emocional estava pedindo que eu me movimentasse mais livremente, não ficasse repetindo os mesmos exercícios, sabe? Então aqui traz muito isso. Respeita o seu emocional. Como é que você está se sentindo hoje? Hoje você quer fazer isso? Hoje você quer ficar pensando sobre esse assunto? Né? Ouve o seu corpo. O seu corpo está precisando de descanso. Seu corpo está precisando de 10 minutos a mais na cama. Fica 10 minutos a mais na cama, né? Você precisa relaxar e às vezes a pessoa não tem tempo para relaxar, tem filho, tem isso, tem aquilo para fazer. Então vai no banho e relaxa. Deixa a criança sendo cuidada por alguém e demora mais no banho mesmo. Se dê esse tempo para você, sabe? Não é ser egoísta, não. Ainda mais quando você vai pro excesso do não egoísmo, né? Do tipo assim, eu faço tudo pelos outros e vou deixando eu de lado sempre. Então tem que ter o equilíbrio, de novo, equilíbrio e respeitar as suas emoções, respeitar a sua vontade, sabe? Sabe aquela pessoa que até os dias de lazer tá lá no cronograma direitinho e tem que fazer tal coisa? Tipo assim, muitas vezes alguns pais fazem isso com as crianças, né? Colocam um monte de atividade para a criança fazer, para se desenvolver. E às vezes a criança só quer brincar. Ela não quer estar na aula de inglês, depois de judô, depois de balé, depois de arte, pintura, não sei o que. Não quer nada disso, ela quer brincar. Então, é claro, para algumas famílias, né? Esse exemplo, não é para todo mundo. Mas às vezes, quando a pessoa tem mais condições, quer que o filho pequenininho faça 1 milhão de coisas. Vire um operário. Não é assim, gente. Mas infelizmente ainda existem essas distorções, né? E aí a postura aqui que pode estar te travando, sai a carta do mago com as de copas. De novo, é imprimir muita força para tentar resolver a situação e não dar vazão para os sentimentos, para esse ás de copas. Aqui é você se colocando como um mago do tipo, preciso achar uma solução, preciso achar uma resposta, eu preciso fazer isso, aquilo, eu aprendi isso, eu vou botar essas coisas em práticas. Uma loucura. Mas você não dando tempo para se escutar, para entender suas emoções aqui, né? É como se falasse assim, uma pessoa obstinada a encontrar essa solução, obstinada a encontrar o que está travando e fazer destravar e vamos com tudo, sem se dar tempo também para respeitar que às vezes você não vai conseguir achar a resposta agora, que às vezes você vai achar a resposta de um jeito, você vai achar a resposta quando você estiver desconectado da situação, né? É aquela coisa, você tá lá com muito problema, isso já aconteceu comigo, eu tava com alguns problemas, eu não sabia como melhorar, assim, certas posturas que eu vinha tendo, fui fazer uma atividade física, fui malhar. E eu malho pouco, assim, eu malho uns 30 minutos, 40 minutos, pra mim já tá bom, eu preciso só do básico. E antigamente eu malhava muito mais, 1 hora. E aí esse dia eu tava tão mal que eu falei assim, eu vou malhar 1 hora, eu estou muito mal, eu preciso me dedicar muito. E aí eu fui, foi ótimo. No meio do exercício, acho que eu entrei num estado meditativo ali, né? Porque às vezes a gente entra, malhando, fazendo atividade física, a gente entra em estados meditativos, concentrados. E aí eu achei a solução. Eu falei, nossa, é isso que tá acontecendo comigo, né? Eu juntei tudo na minha cabeça, eu juntei o que eu vinha conversando na terapia, eu juntei as minhas próprias percepções sobre, eu lembrei de momentos do passado e ali numa epifania, no meio do esporte, estava eu entendendo o que eu precisava fazer, né? Então é isso, eu desopilei, eu decidi não pensar sobre, eu me dediquei a fazer uma atividade física, estava irritada, eu estava com muita raiva, porque eu não estava conseguindo achar solução, então eu canalizei a minha raiva, descontando no exercício físico, consegui lá ficar minhas 1 hora, assim, né, fazendo, e eu encontrei uma solução ali, no meio de um exercício. Então isso muitas vezes pode acontecer quando você se desconecta, e aí você entra em contato com tudo isso que você está sentindo dentro, tá bom? Essa foi aqui a leitura para vocês do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal.
e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!